Agora ouviremos uma mensagem musical pela Aline. Não sabes tu que o eterno Deus, o Criador de toda a terra, não tem limites para o seu poder, não se pode esquadrinhar o seu saber. Ao fraco e ao cansado fortalece, traz forças ao que não tem mais vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, e os moços exaustos todos caem, mas os que esperam o Senhor correrão sem mais temer, subirão com asas para o céu. Nunca mais se cansarão, seus passos firmes são. E afinal estarão com Deus. Queridos irmãos, hoje nós temos aqui a presença do pastor César, e ele que vai nos compartilhar a palavra conosco hoje. Pastor, aqui está a tuas. Um feliz sábado a todos os queridos irmãos. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer encontrá-los. Estou acompanhado da minha esposa e meus 2 filhos. E eu quero dizer que alguns de vocês eu conheço, outros teremos a oportunidade de nos falar pela primeira vez. Fui convidado pelo diretor de mordomia cristã, Gilmar. Agradeço também ao pastor Jonas pela oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje. Vamos juntos estudar a palavra de Deus e ver o que o Senhor tem reservado para nós nesta manhã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Me recordo quando minha filha era um pouquinho menor, ela estava em casa e ela viu a minha esposa guardar um cheque dentro do guarda-roupa.
E quando ela viu, ela ficou muito curiosa e perguntou para a minha esposa: mãe, o que a senhora está fazendo? E a minha esposa disse: eu estou escondendo estes cheques no guarda-roupa para o ladrão não ver. Mas o que é cheque? É a mesma coisa que dinheiro. E por que está escondendo? É porque quando o ladrão entra na casa das pessoas, ele pega e revira tudo. Então, nós vamos viajar, então está aqui bem escondido para ele não achar. Mas isto é um segredo. Você tem que entender que o ladrão não pode saber disso. E ela ficou muito feliz por saber um segredo da família. Então a minha filha saiu no quintal para brincar e ela encontrou ali o pedreiro trabalhando no muro. E ela foi até ele e disse: ei, moço, você é ladrão? E o pedreiro disse: não, claro que não. Eu sou trabalhador, eu estou aqui trabalhando, fazendo esse muro. Ah, bom, é porque a minha mãe, ela esconde o cheque dentro do guarda-roupa. Mas o ladrão não pode saber disso. E para ela ter a informação se aquele homem era um ladrão ou não, o que ela precisou? Bastou fazer uma pergunta. Ela confiou na palavra. Ela confiou na palavra. Eu pergunto, para você, a palavra também é suficiente? A palavra, deixe-me falar em outras expressões para ficar mais fácil a resposta. Para você, a palavra de Deus lhe é suficiente? Ou você precisa que aconteça algo sobrenatural, você precisa de raios, você precisa de relâmpagos, você precisa que um anjo venha na sua frente e fale para você? Ou para você, se estiver escrito na Bíblia, já lhe é suficiente? Vou perguntar de novo, para você, a palavra de Deus lhe basta, sim ou não? Ah, muito bem. Então vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós. Eu vou pedir que os diáconos entreguem para você o resumo do sermão de hoje. Vocês já vão receber agora pelos diáconos. Eles estão ainda se preparando. Mas assim que eles entrarem, eu vou pedir que todos peguem um resumo do sermão. É meia folha. E se você quiser, eu lhe convido a preencher algumas palavras que estão faltando nesse esboço do sermão. Vocês podem, eu vou lhes emprestar uma caneta emprestada, no final vocês me devolvam, por gentileza, lá na saída. E esse esboço, ele possui algumas frases com 4 ou 5 palavras que estão faltando. Então eu lhe convido para preencher estas palavras que faltam e assim você terá um resumo das principais ideias daquilo que nós vamos expressar nessa manhã. Por gentileza, entreguem rapidamente. Vocês estão com as canetas? Ok, peguem algumas canetas, porque à medida que você entrega as folhas, as pessoas vão precisar das canetas. Alguém está precisando de caneta emprestada? Aqui, ó. Aqui, ó, caneta emprestada. A caneta do Trump. Ganhei essa caneta do secretário dele, Donald Trump. Alguém precisa de uma caneta emprestada? Você tem caneta? Está aqui a caneta emprestada. Alguém mais precisa de uma caneta emprestada? Está aqui a caneta emprestada. Alguém precisa de uma caneta emprestada? Ah, está aqui. Alguém precisa de uma caneta emprestada? Agora acabou. Desculpa. Mas eu tenho aqui na minha pasta. Aqui está. Eles vão entregar ali mais canetas. Todos vocês peguem esta folha, porque assim você terá um resumo. Alguém mais precisa de uma caneta emprestada? Aqui está. Você tem caneta? Muito bem. Alguém mais precisa de uma caneta emprestada? Esta é uma folha simples. Eu não estou esperando que você vá guardar esta folha. É para uso agora, somente depois você pode descartá-la. E também, na saída, se você me permitir, eu vou lhe entregar um cartão que eu tenho. Eu trabalho na associação, aliás, trabalho lá em Artur Nogueira, na União. Então, se você, no meu cartão, você tem o endereço na internet, onde tem esse sermão inteiro, que você pode depois imprimir, caso deseje, ou esse ou os outros.
Eu escrevi uns 800 sermões à mão e estamos digitando eles para que fiquem acessíveis a quem tiver interesse. Vamos abrir a Bíblia, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, nós vamos ler agora o texto do nosso estudo. Versículo 16. Lucas capítulo 12, versículo 16. Eu vou ler a partir do verso 16. Abra sua Bíblia, por gentileza, Lucas 12, verso 16. Diz assim: E Jesus propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Até aqui. Este é uma parábola, esta é uma parábola que Jesus contou. Jesus, ele estava com os seus discípulos e ele quis dar aos discípulos uma instrução. Você está agora no início do ano e Deus deseja dar a você uma instrução de vida, uma instrução que pode lhe ser útil para este ano e para os próximos. Jesus estava com os discípulos e deu esta aula através de uma ilustração. Mas eu pergunto a você, por que será que Jesus resolveu contar essa história? Qual era o assunto da conversa? Se você olhar alguns versículos anteriores a este, você vai perceber que dois jovens se aproximaram de Jesus e pediram um favor. Dois rapazes pediram um favor a Jesus. E eles disseram: Jesus, me ajuda aqui, fala com meu irmão e pede por gentileza para este meu irmão dividir a herança de uma outra maneira. Porque nos dias de Jesus, a divisão da herança era diferente de hoje. Hoje é bem justo, assim, partes iguais, né? Se tiver 2 filhos, metade para cada um, partes iguais. Nos dias de Jesus, não. O filho primogênito mais velho recebia a metade da herança. E a outra parte era distribuída entre os demais. Se tivermos 2 filhos, que é uma média atualmente, teria então metade para um, metade para o outro, não há motivo para brigas. Mas minha avó teve 18 filhos. Então, veja, nos dias de Jesus as pessoas tinham muitos filhos. O mais velho pega a metade, e a outra metade vai ter que pulverizar em 17 filhos. E isso representaria, então, um pouco para cada um. Eu não sei exatamente os detalhes, a Bíblia não diz os detalhes, mas diz que esses 2 jovens foram a Jesus e pediram esse favor. Senhor, fala com meu irmão aqui para dividir esta herança de outra maneira. E Jesus disse não. Ele não quis entrar nesse assunto de quebra da lei, porque aquela partilha fazia parte da legislação da época. Mas Jesus disse: eu vou lhes ajudar. E Jesus deu a estes jovens um valiosíssimo conselho para eles. E você que é jovem poderá aproveitar esse conselho que Jesus deu. Está no verso 15. Lucas 12 mesmo, verso 15. Eu esqueci de falar, não feche a Bíblia, porque vamos usar várias vezes esses textos. Lucas 12, olha o que Jesus disse no verso 15.
um pouco antes daquele que eu comecei a ler. Jesus disse o seguinte: a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Veja que conselho Jesus deu a esses jovens. Eu li da metade para frente no verso 15. Jesus disse a esses jovens: vejam, a vida de uma pessoa não é a quantidade de bens que ela possui. Pergunto, será que Jesus estava certo ao dar este conselho, ao dizer essas palavras? Olhando ao redor na vida moderna, você ainda enxerga verdade nessas frases dadas por Jesus? Eu, como pastor, tive o trabalho de visitar muitas famílias. A gente tem, como pastor, a incumbência de fundar igrejas. Não sei se vocês sabem, abrimos uma igreja, quando eu fui pastor da Igreja Central Paulistana, e naquela época abrimos uma igreja na rua 25 de março. Vocês já ouviram falar da rua 25 de março? Já ouviram falar, né? Tive a alegria de batizar cerca de 45 irmãos dessa região da rua 25 de março. Quando eu vou lá, eu já vou direto nos lojistas que são membros da nossa igreja. E no Bom Retiro, conhece a rua José Paulino? Ali, paralela a essa rua José Paulino, nós temos uma igreja adventista. Tive a alegria de estar trabalhando na fundação dessa igreja. E lá na região do Bom Retiro, batizei cerca de 32 irmãos. Então, quando eu vou no Bom Retiro, também vou direto nos nossos lojistas adventistas. Mas eu me recordo quando estava ajudando a fundar uma igreja na região de Sorocaba. E apareceu alguém pedindo uma visita. Viu que era uma igreja, era um ponto de evangelismo, deixou um bilhete. Eu fui à casa da pessoa. E não era na cidade. Eu me admirei porque era no campo, mas a pessoa foi à cidade e pediu uma visita pastoral. E quando eu cheguei nessa casa, eram pessoas que queriam conhecer alguma coisa de Deus. E eu me impressionei de ver a beleza do jardim do lado de fora da casa. Embora fosse uma fazenda, eles tinham um jardim maravilhoso do lado de fora. Pareciam aqueles jardins franceses, cheios de detalhes. E quando entrei na casa, levei outro susto, outra surpresa. Porque embora fosse uma casa na fazenda, do lado de dentro da casa, tudo era branco. O carpete era branco, os tapetes eram brancos, o mármore era branco, tudo ali era branco. E na sala me pediram para sentar, eu sentei, era um sofá de vidro. E dentro da sala havia uma enorme piscina, iluminada com luz neon. Ela saía para o jardim da casa. Eu fiquei aguardando, chegaram os donos. E então eles se assentaram e eu perguntei: vocês pediram uma visita de um pastor evangélico? Sim, eu estou aqui. E eles disseram: pastor, nós queremos uma ajuda porque temos um problema. E eu falei: vocês têm um problema? Como assim? Olha, pastor, nós temos muitos empregados, administradores, plantamos soja e temos pessoas que cuidam de tudo, nem sabemos o tamanho do patrimônio, mas, pastor, nós não somos felizes. Precisamos ajuda. Por outro lado, eu me recordo também quando eu e minha esposa estávamos trabalhando para abrir uma igreja na região do Capão Redondo. Já ouviram falar do Capão Redondo? Vocês conhecem? O lugar mais precisamente é o Jardim Ângela. Alguém conhece o Jardim Ângela? Também é conhecido. E a igreja nós abrimos no jardim, dentro do Jardim Ângela, uma região chamada Jardim Morro do Índio. Agora acho que ninguém conhece esse lugar. Então, Jardim Morro do Índio. Eu e minha esposa tivemos o privilégio de trabalhar na fundação dessa igreja desde o início, quando estávamos fazendo o curso para deixar de fumar em 5 dias. E pegávamos o endereço das pessoas e íamos às suas casas. E me recordo que no domingo à tarde, quando estávamos próximo da última visita, havia um homem que conhecia a região, ele estava me guiando, me mostrando para a localização dos endereços. E ele disse: pastor, essa é a última casa. E eu olhei e disse: aqui é um terreno só com mato. Não estou vendo ninguém, nenhuma casa. Ele disse: tem. Mas eu disse: aonde? Ele disse: lá embaixo.
Eu olhei e disse, mas amigo, como é que eu chego lá embaixo? Ele falou, é simples, você vai escorregando, segura no pé de mamona. Já viram falar de pé de mamona? Ok, então seguramos o pé de mamona, descemos e lá embaixo havia uma pequena casa de madeira, um cômodo. Eu bati a porta, saíram 2 crianças e eu perguntei onde está o papai. E eles disseram, está trabalhando, papai e mamãe estão trabalhando. 2 menininhos. Vocês vão à igreja hoje? Vamos. Então me mostra o seu papai. E então, à noite, após o curso, para deixar de fumar, após a programação, eu estava à porta despedindo das pessoas e eu vi as 2 crianças passando. E logo atrás, um homem sorrindo. E eu logo percebi que era o pai. E eu não aguentei. Eu fiz a pergunta, eu disse, amigo, você é feliz? Ele achou estranho e disse, eu feliz, pastor? Eu sou muito feliz. Foi a resposta dele. Me deu vontade de perguntar se ele tinha piscina na sala. Na verdade, ele morava em cima de um córrego, então ele tinha piscina debaixo da sala, né? Mas nem precisei perguntar. Ele disse, pastor, eu sou muito feliz porque eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho 2 filhos com saúde e agora estou conhecendo esta igreja, as pessoas me abraçam, eu faço amigos. Ele disse, eu sou muito feliz. Então eu pergunto a vocês, será que Jesus estava certo quando ele disse que a vida de uma pessoa não consiste na quantidade de bens que ela possui? Pergunto, Jesus estava certo, sim ou não? Sim, Jesus estava certo. E em seguida, após esse episódio, é que ele conta aquela parábola. E sabe o que ele diz na parábola? Nós lemos o texto. Ele falou de um homem que prosperou. Jesus está falando de prosperidade. Agora, por que Jesus, sendo um homem simples, resolve falar de assuntos materiais, espirituais? Por que Jesus, sendo um homem espiritual, resolve falar de assuntos materiais? Por que Jesus, sendo um homem simples, está falando de riqueza, está falando de bens? Esta parábola que Jesus trata de finanças não é a única. Das 28 parábolas tradicionais que Jesus apresenta, 16 delas tratam de bens materiais. Por que Jesus, sendo um homem tão simples, ele resolve tratar desse assunto? Jesus tinha cartão de crédito para resolver no final de cada mês? Ou no início, depende do dia que cai a fatura? Jesus tinha cartão de crédito? Jesus tinha que pagar a conta de luz? Jesus tinha que pagar a conta de água? Jesus tinha que pagar o IPVA da carroça? Não se esqueça que agora é dia 21, né? Jesus, ele tinha que pagar internet. Hoje tem a internet, os jovens querem que seja Wi-Fi. Jesus, ele tinha que pagar o celular. Jesus tinha que comprar um novo smartphone. Jesus, ele tinha uma vida muito simples. Mas pergunto, por que, sendo que ele tinha uma vida tão simples, ele resolve falar tantas histórias que tratam desses assuntos que envolvem finanças e bens materiais? Não só Jesus, a própria Bíblia. Quantos versos na Bíblia falam sobre fé? Cerca de 500. Quantos versos na Bíblia falam sobre oração? Cerca de 500 versículos também. Quantos versos na Bíblia falam sobre finanças e bens materiais? Mais de 2.300 versículos. Pergunto, por que Jesus e a própria Bíblia fala tanto deste tema? Eu vou lhe dar 2 respostas. E a primeira delas é essa primeira frase que está na folha que eu lhe emprestei. E se você deseja, pegue a sua caneta e preencha a palavra que está faltando nesta frase. São apenas 2 palavras que faltam. A gente não ganhou folha aqui na frente. Alguém tem uma folha para o pessoal da frente aqui? Os diáconos? A primeira frase que está aí, abra a sua folha, essa folha branca, e você vai perceber aonde diz aqui, a forma como administro. A palavra que falta aí é a palavra administro. A forma como
administro, pegue a sua caneta e ponha, por favor, essa palavra administro. A forma como eu administro meus recursos impacta a minha comunhão com Deus. A palavra que falta é administro e impacta. A forma como administro meus recursos impacta a minha comunhão com Deus. Aonde está escrito isso? Na sua Bíblia. Por favor, segura Lucas 12 com o dedo e abra agora em Lucas 16. Vire a folha só um instantinho, Lucas 16. Olha o que está escrito em Lucas 16, no versículo 11. Lucas 16, verso 11. Olha o que está escrito aí. É uma pergunta. Ele está dizendo, Lucas 16, versículo 11. Assim, se vocês não forem achados dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, pergunta, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Você colocou na tela o verso 12, mas eu li o verso 11. Lucas 16, 11. Veja o que ele está dizendo. É uma pergunta. Deixe-me, a variação entre as versões. Algumas versões falam desse mundo ímpio, injusto. Algumas versões falam injusto. De fato, a partilha dos bens, ela não é justa. Ela é injusta. Uns têm mais, outros têm menos. Mas Jesus não está falando de quantidade. Jesus está falando outra coisa. Nesse verso ele está dizendo, se vocês não forem achados dignos de confiança em lidar com os recursos que lhes chegam às mãos, quer sejam muitos, quer sejam poucos, ele pergunta, então, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas, as riquezas eternas que teremos pela frente? Pergunto, quais são essas riquezas eternas, essas verdadeiras riquezas que Jesus está se referindo? Que riquezas são essas que teremos? Grandiosas riquezas para administrar. Pode me dar a resposta? Pode me dar a sugestão? Que riquezas são essas? Pode me dizer. Sua opinião, que riquezas são essas que teremos pela frente para administrar? A vida eterna, está correto? O que mais? Como? Uma mansão. Onde ficarão essa mansão? Em que lugar? Na nova terra, exatamente, mansões na nova terra. Mas o que terá também na nova terra? Como se chama a cidade? A Nova Jerusalém, do tamanho do estado de São Paulo, talvez. E como serão as ruas da Nova Jerusalém? Ruas de ouro, e como serão as portas da Nova Jerusalém? Portas imensas, pérolas. Veja, isso é apenas um resumo. Nós temos a salvação, temos a vida eterna, temos tantas coisas que são maravilhosas pela frente. E olha o que ele está dizendo. Eu tenho coisas grandiosas para colocar em tuas mãos. Mas ele pergunta nesse verso, se vocês não forem achados dignos de confiança em lidar com os recursos que lhes chegam às mãos agora, ele pergunta, quem lhes confiará as grandiosas riquezas? As verdadeiras riquezas que teremos por toda a eternidade. Deixe-me falar em outras palavras. Suponhamos que você tenha um filho que está fazendo 18 anos e lhe pede um carro zero. E você tem o dinheiro e você não é contra. Então não temos problemas aí. Seu filho fez 18 anos e fala, pai, me dá um carro zero. Ou é o netinho, ou é o seu sobrinho, me dá um carro zero. E você tem o dinheiro e também não é contra. Mas eu pergunto, como você saberá que esse filho vai cuidar bem do carro zero que ele está pedindo? A resposta é simples. Olhe para o estado em que se encontra a bicicleta dele. E você vai ter uma ideia de como vai ficar esse carro daqui a algum tempo. Sobre o pouco foste fiel, que disse Jesus? Sobre o muito te colocarei. A maneira como lidamos com os nossos recursos revela quais são as nossas prioridades. Se são valores espirituais, se é a família, revela quais são as nossas prioridades. E por isso impacta o nosso relacionamento com Deus. Esta é a primeira das razões pela qual a Bíblia trata tanto deste tema.
E eu vou lhe dar a segunda razão. Está nessa folha. É a segunda frase que temos aí para preencher. Pegue a sua folha, por gentileza. Olha o que está escrito. As posses competem. Falta a palavra competem. As posses competem contra Deus pelo domínio do meu coração. A palavra competem e a palavra domínio. As posses competem contra Deus pelo domínio do meu coração. O dinheiro é o principal rival de Jesus por atrair a atenção do nosso coração. Aonde está escrito isso? Na sua Bíblia. Olha aí mesmo, em Lucas capítulo 16. Veja por gentileza agora o versículo 13. Olha o que está aí no verso 13. Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha o que ele está dizendo. Dois senhores, um servo. Em algumas versões fala Mamon, que era o deus da riqueza, conhecido na época. O que ele está dizendo? Dois senhores, um servo. Dois senhores, um servo. Ou ele vai obedecer a um ou ao outro dos seus patrões. Dois senhores, um servo. Deixe-me falar em outras palavras sobre isso que está aqui. O pastor Jairo Araújo, há muitos anos atrás, estava fazendo um batismo. Nós fazemos o batismo por imersão. As pessoas são imersas na água, igual Jesus foi e ensinou. Aqui temos um tanque de batismo, bonito tanque. Se você ainda não foi batizado, por favor, considere isso, porque Jesus disse que é obrigatório, devemos ser batizados nas águas. Então, o pastor Jairo Araújo estava lá fazendo o batismo. Há muitos anos, na época, não era fornecido o roupão para as pessoas. Hoje é mais sofisticado, hoje temos o roupão que coloca-se por cima do vestuário. Mas na época, cada pessoa que trazia suas duas mudas de roupa, molhava um, depois trocava pelo outro. E quando o irmão, o candidato ao batismo, entrou no tanque, o pastor viu que ele no bolso de trás estava com a sua carteira. E ficou preocupado, porque podia molhar os documentos dele. Então o pastor quis ajudá-lo e disse assim: meu irmão, o senhor falou no ouvido baixinho, o senhor está com os documentos no bolso de trás. E ele estava tão empolgado naquele momento, na frente de todo mundo, na hora H do batismo, com todas as pessoas olhando, sua família estava lá, ele estava tão feliz que ele disse: pastor, quer saber, pode me batizar logo com os documentos e tudo. E o pastor obedeceu. E o irmão foi batizado com todos os seus documentos. Eu olhei isso e falei: é uma ilustração? Por quê? Alguém podia dizer assim: tá, eu vou me batizar, mas meus olhos eu vou deixar para fora, porque eu decido o que eu vou ver. Ou alguém podia dizer: vou me batizar, mas a minha mão eu deixo para fora, porque eu decido o que eu vou tocar. Ou alguém poderia se batizar e dizer: tudo bem, mas o meu pé eu vou pôr para fora, porque eu decido onde eu vou andar. Ou alguém poderia se batizar e dizer: mas eu vou deixar meu bolso para fora, porque eu decido o que eu vou fazer com meus recursos materiais. Mas eu pergunto, é assim que nós somos batizados? Sim ou não? Não. Como é que nós somos batizados? Por inteiro. Isso significa que Deus tem conselhos para lhe dar em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. A Bíblia ela é muito prática, ela tem respostas suficientes para você em todas as áreas da sua vida. Mas, voltando à história de Lucas 12, pergunto, qual era o problema daquele homem? Qual era o problema daquele homem? Qual que era o problema daquele homem? Lucas 12. Tem algum problema em prosperar? A Bíblia é contra a prosperidade? Não, a Bíblia é a favor. Mas qual era o problema daquele homem? Está no verso 18. É uma palavra só. Está no verso 18.
a última, a penúltima palavra do verso 18. Qual era o problema daquele homem? Ele disse assim, vou construir celeiros maiores, não tem problema nenhum com isso, mas ele disse, vou colocar lá o quê? Todos o quê? Os meus bens. Foi isso, exatamente isso que ele disse. E eu pergunto, aqueles bens de fato eram dele? Quem é o legítimo dono de todas as coisas? Exatamente. E quem nós somos nessa história? Nós somos cuidadores. Veja, essa é a terceira frase que aqui está. Olha o que está escrito ali. Não sou o quê? Dono. Não sou dono. Sou o quê? Apenas. Alguns gostam da palavra mordomo, é uma palavra antiga. Tem outra palavra? Administradores, servos. Mas tem que falar a palavra que o pastor está pensando. Começa com G e termina com rente. Isso, acertou. Gerente. Gerente. Eu gosto dessa palavra. Não somos donos, somos apenas gerentes. O gerente é dono da loja, mas ele manda. Quando tem algum problema lá, você fala que quer conversar com quem? Chama o gerente. E você espera que ele resolva. Você espera que ele resolva. Nós não somos donos, somos apenas gerentes. Às vezes não compreendemos isso. E era o que estava acontecendo com esse homem. Ali estava o problema. Veja, Deus, ele é muito específico. Ele diz claramente na Bíblia, meus são os animais. Eu vou só citar Salmo 50, verso 10 a 12. Ele diz, meus são os animais. Ele é bastante específico, Ageu 2,9. Vou apenas citar, ele diz, meu é o ouro e a prata, as pedras preciosas pertencem a Deus. Ele diz em Levítico 25:1, por exemplo, ele diz, minha é a terra e tudo que nela há. Salmo 24:1, minha é a terra e tudo que nela há, também repete esse pensamento. Eu sei que aqui na Zona Leste, vocês dividiram os lotes. Eu percebi quando eu estava chegando aqui. Eu moro em Arthur Nogueira, mas vindo de lá para cá eu notei, cada lote tem um muro. E vocês fizeram mais que isso. Vocês registraram as escrituras nos cartórios. E não foi somente aqui, lá em Arthur Nogueira também o pessoal fez isso. Dividiu em quadradinhos e registrou no cartório. Não estou dizendo que isso está errado, a igreja também faz assim. Temos uma escritura deste imóvel. Mas nesse verso o que Deus está dizendo é que, apesar de vocês terem registrado esses imóveis no nome de vocês, os apartamentos no nome de vocês, ele diz, minha é a terra e tudo que nela há. Eu sei que você pode ter vindo aqui de carro, vi vários carros estacionados ali fora, bonita escolha do seu automóvel, é útil também, mas eu vou lhe dizer, esse carro que você tem, estacionou lá fora, não é seu, é de Deus. E você, para chegar aqui, veio caminhando, e você tem um bonito sapato nos seus pés. Nem sempre é confortável, mas é bonito. Meus parabéns pela escolha. Mas eu quero lhe dizer, esse sapato que você está usando não é seu, é de Deus. Esse paletó que eu estou usando não é meu, é de Deus. Essa gravata não é minha, é de Deus. Deus é o único dono de todas as coisas. E Ele não transferiu o título de propriedade a ninguém. A ponto de Jesus dizer uma frase muito dura, mas eu não vou esconder essa frase de vocês. Abra, por favor, a sua Bíblia, está em Lucas, capítulo 14, versículo 33. Lucas, capítulo 14, versículo 33. Talvez vamos levar a vida toda para entender esse verso. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja, Jesus não está dizendo aqui que nós devemos vender todas as nossas coisas e distribuir. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que eu devo compreender quem é o legítimo dono e nunca imaginar que posso tomar posse.
Minha vida é passageira, mas Deus é eterno e me concederá a vida eterna na maneira em que eu admitir que Ele é o dono, que Ele é o legítimo e único dono. Deixe-me falar em outras palavras. Olha a quarta frase que está aí. O que é que Deus quer, na verdade, com esse verso? A quarta frase aqui nessa folha. O que é que Ele está querendo? Ele está querendo que eu preciso pensar biblicamente. A palavra que falta aí é pensar. Eu preciso pensar biblicamente. Quando você entender que Deus é o dono de todas as coisas, quando eu entender e reconhecer que Deus é o dono de todas as coisas, quando nós reconhecermos que Deus é o dono de todas as coisas, então qualquer decisão de gasto passa a ser uma decisão espiritual. Porque eu não vou dizer o que eu faço com o meu dinheiro. Eu vou dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com o seu dinheiro que o Senhor entregou nas minhas mãos para eu administrar. E esses recursos é para eu fazer o melhor pela minha família. Esses recursos é para você fazer o melhor pela sua família. É para você também abençoar outras famílias carentes que Deus colocar diante de você. E é também para você participar da pregação do Evangelho. Qualquer decisão de gasto passa a ser uma decisão espiritual, porque eu estou administrando recursos que pertencem a Deus. E eu quero ir para a conclusão, mas primeiro eu preciso fazer uma pergunta a vocês. Como que Jesus chamou aquele homem? Aquele homem que não estava pensando biblicamente. Como Jesus chamou? Verso 20, né? Algumas versões diz louco, em outras versões diz insensato, outras versões diz tolo, algumas versões está dizendo, aí eu vou dizer o que Ellen White, uma escritora da nossa igreja, diz. Ela, quando se refere a essa história, ela chama esse homem de uma besta, um pouquinho mais duro um pouco, ela se refere a um animal, uma besta fera, porque ele não agiu com raciocínio. Ela diz no livro Parábolas de Jesus que ele estava agindo com loucura. Ela diz assim, é loucura fazer do seu mundo o seu tudo. Deus deu o sol, a chuva, e ele não reconheceu que era o mordomo. Viveu como uma besta fera, sem olhar o próximo, sem Deus, sem céu, sem vida futura. Viver para si é perecer, ela diz. É de Satanás o espírito de ganhar e atrair para si. De Jesus é o espírito de dar e sacrificar-se em benefício dos outros. Na verdade, o que Jesus está nos alertando, que aquilo que nós vivemos nessa vida é uma aula. Alguns dizem que é um teste. Eu não gosto dessa expressão. Não acho que Deus fica testando. Não é assim. Ele é um pai. Ele fica ensinando. As coisas que Ele coloca nas nossas mãos, os recursos que nós recebemos, é uma aula, é um aprendizado, para nós termos melhor preparo para viver a eternidade. É um ponto de crescimento para o que de grandioso existe pela frente. Deixe-me ir para a conclusão. Eu vou até ser um pouco duro aqui antes disso. Se nós não formos bons administradores, Deus nos removerá da posição de seus mordomos. Aonde está escrito isso? Na sua Bíblia. Olha aí em Lucas, capítulo 16. Olha aí no Lucas, capítulo 16, o verso 2. Se nós não formos bons administradores, Deus nos removerá da posição de seus gerentes. Da metade para frente, olha o que ele diz nesse verso. Diz assim, que é isso que ouço a seu respeito? Presta contas da tua mordomia, porque já não podes mais continuar nela. Se não formos bons gestores, Deus nos removerá da posição de seus administradores. Mas eu gosto como termina essa história. Essa história, nós lemos no verso 21, ela diz assim,
aquele homem era rico sem Deus. Mas eu pergunto, é possível ser próspero com Deus? Sim ou não? Claro que sim. E é isso que Deus quer. Deus quer a sua prosperidade. E nesse ano, Deus vai lhe dar muitas bênçãos. Nesse ano, aqui nós temos muitos jovens, Deus vai lhe abrir muitas oportunidades. Deus quer que você seja a cabeça, não a cauda. Deus deseja lhe dar bênçãos, mas Ele quer que essas bênçãos venham para seu benefício. E embora não citei, mas logo depois, Jesus ele é bastante claro, quando Ele diz assim, olhe, eu cuidarei de você. Você pode confiar, olhe para as flores do campo, eu cuido delas. São mais belas do que as roupas de Salomão. Olhe para os pássaros. Se eu cuido dos pássaros, eu também cuidarei de você. E assim é que eu termino essas frases, a última delas, onde nós vemos esse Deus. Por que Ele é assim? Ali está escrito, o meu Deus é anti-estresse. Agora já tem essa palavra em português, pode escrever tudo junto. Anti-estresse. O meu Deus é anti-estresse e cuida da minha vida. E cuida da minha vida. Que maravilhoso é isso. Você pode confiar nesse Deus. Ele tomará as providências para a sua prosperidade. Você pode confiar, porque Ele cuidará de todos os detalhes. E sabe, Deus é tão maravilhoso que Ele criou o homem na sexta-feira. Quando o homem acordou para trabalhar, Deus disse, não tem serviço, já chegou o sábado, a hora do descanso. Deus é tão maravilhoso que o povo de Israel tinha 7 feriadões no ano. E não era feriadão de 1, 2 dias, não. Tinha feriadões de uma semana. Você gosta de feriadão? Feriadões de uma semana o sistema de Israel. E não era só isso. Todo o primeiro dia do mês era feriado. Fora o sábado. E não era só isso. Eles trabalhavam 6 anos... E depois, Deus dava um ano inteiro de férias, 12 meses. O 7º ano era para deixar a terra descansar. E Deus falava, vocês vão colher no 6º, que vai dar para o 7º e para o 8º. E não era só isso, ainda tinha, quando ia para a guerra, Deus perguntava para eles assim, alguém aí casou há pouco tempo? Então volta para casa, vai usufruir a família. Vamos para a guerra. Alguém aí comprou uma casa? Eu comprei uma casa, um carro de bois. Volta, vai usufruir o que você comprou. Vamos para a guerra. Alguém está com medo? Aí um monte de gente gritava, eu estou com medo. Aí ele dizia o quê? Volta para casa, nós vamos para a guerra, mas não precisa ir com medo. Sabe por que ele fazia isso? Porque essa guerra não é tua. Ele diz, essa guerra é minha, Deus diz. Eu sei que nós dizemos que somos os provedores da nossa família. Eu também digo isso, eu estou provendo para vocês, mas na verdade, quem é o verdadeiro provedor? Deus é o verdadeiro provedor. Nós não teríamos condição de ser provedores, não temos como fazer o coração bater. E Ele está dizendo, essa guerra é minha, eu sou o provedor. Na segunda-feira, quando você for trabalhar, fazer os seus negócios, Ele está dizendo, eu vou abrir as portas para você assinar os contratos. Essa guerra é de Deus. Ele vai prover o suficiente para você, para os seus filhos, para os seus netos. Você pode confiar nele. Irmãos, só para concluir, eu vou dizer essa ilustração. Eu estava na associação do da Paulista Sul, e lá tínhamos uma máquina, tamanho desse piano, que fazia as cópias. E eu precisava das xerox, das apostilas, para poder fazer os cursos no final de semana. Eu dou cursos aos finais de semana, de 12 horas. E a apostila é fundamental. E eu encomendava, ele me dava à medida que ia precisando. Uma máquina que veio nova, boa, há alguns anos atrás. E então, quando eu me lembro que eu cheguei lá e pedi para o rapaz, ele falou, pastor, está queimada, mas sexta-feira o técnico vem. Chegou na sexta, 11h30, ele me deu a notícia. O técnico veio, não tem conserto, precisa de comprar peça em outro lugar, não tem as apostilas. E eu estava confiante e levei um susto. Então eu liguei para um empresário e disse, o senhor conhece onde tem uma máquina igual a essa, que já sai a apostila pronto, negócio rápido, é para fazer em quantidade. Ele disse, pastor, eu sei onde tem, perto do aeroporto de Congonhas, mas não tenho endereço. Eu sei onde é. E então ele disse, eu passo aí na associação e te pego. Ele foi lá, me pegou na associação perto de 13h e me levou. E o telefone celular dele tocou várias vezes.
E eu já ansioso, disse para ele, irmão, estou te incomodando. Ele falou, não, pastor, não se preocupe. Eu cuido dos meus negócios a semana inteira, agora é minha chance de ajudar as coisas de Deus, eu estou feliz. Mas na Bandeirantes o farol fechou. Houve um acidente e abriu, fechou e nós não passávamos. Um tempão andamos meia quadra. E eu, incomodado, porque eu tinha pressa. E ele escutou uma música. Uma música, ele falou, você está ouvindo essa música? Eu disse, não. Ele falou, é a música do caminhão de frutas. E eu disse, irmão, eu não estou ouvindo. Ele falou, vamos atrás. Como assim? Eu tenho que fazer a xerox. Não, pastor. Você já almoçou? Eu falei, não. Ele falou, também não. Vamos atrás desse caminhão. E ele saiu para o bairro, saiu da pista, da Bandeirantes, e entrou no bairro. E não é que ele achou caminhão de frutas. Existia isso, caminhão de frutas com música. Parou atrás e disse, pastor, pede alguma coisa. Eu pensei, eu vou pedir meia dúzia de banana, porque daí enquanto ele dirige, eu dou na boca dele. Prático. E aí eu fui lá, me dá meia dúzia de bananas. Ele ouviu, não, que isso, pastor? Banana tem todo dia. Pede uma fruta diferente. Mas irmão, eu estou com pressa, é prático. E ele disse, não, pastor, pede uma fruta diferente, eu vou escolher. Aí ele escolheu uma fruta, eu outra, lavamos e fomos para o carro. E ele entrou, mas abriu o porta-luvas e tirou uma toalha. Quem é que tem toalha dentro do porta-luvas do carro? Ele. Abriu, pôs a toalha no capô do motor, lá na frente. Aí eu fui lá e disse, o que está acontecendo, irmão? Ele falou, vamos comer com calma, pastor. Irmão, eu estou aflito. Não, pastor, fica tranquilo, Deus está à frente. E então, quando eu fui morder a fruta, ele gritou, para, pastor. Eu falei, o que foi? Você não fez oração. Precisa fazer oração para comer fruta? O empresário ensinando o pastor. Aí fizemos oração. Quando eu fui morder, ele disse, para, pastor. Eu falei, irmão, já oramos. Mas você não cheirou. Cheirar? Qual foi a última vez que você sentiu o cheiro de um abacaxi pérola maduro? Qual foi a última vez que você sentiu o cheiro de uma laranja lima no ponto? Qual foi a última vez que você parou para sentir o cheiro daquele arrozinho recém-feito posto no prato? Tem mulher que ainda faz o prato do marido. Eu não sou contra, mas a mulher bota o prato do marido e a gente vive uma vida tão apressada que o marido chega lá, abaixa a cabeça e chupa a comida e já sai correndo. Nós vivemos uma vida apressada e mal percebemos as bênçãos de Deus. E então eu disse, irmão, eu já comi, já orei, já cheirei, posso comer? Pode, pastor, pode comer. E nós saímos, 4:30 da tarde, já estava tudo pronto. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Esse Deus, o Deus que você serve, é um Deus anti-estresse. E Ele cuida da sua vida. Ele trabalha no turno da noite, diz o Salmo. Enquanto você estiver dormindo essa noite, Deus estará cuidando dos seus negócios, abrindo portas, providenciando o seu sucesso. Você quer colocar a sua vida nas mãos desse Deus maravilhoso? Você quer colocar a sua vida e a vida da sua família nas mãos desse Deus que tudo providencia? Posso ver o seu sinal? Que Deus te abençoe. Amém. Nossos agradecimentos ao pastor César, obrigado. E para finalizar esse culto abençoado, vamos cantar o hino 502, Vaso Novo. 502.
Oremos. Nosso querido Pai, muito obrigado pela Sagrada Escritura. Obrigado porque na Bíblia é onde nós encontramos orientação segura para a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a pensar biblicamente. Nos ajude a tomar decisões com base nos teus conselhos. E, querido Deus, por favor, dê a cada um aqui presente a prosperidade necessária para fazer o melhor pela sua família. Abençoa os jovens dessa igreja, que eles possam crescer colocando o Senhor em primeiro lugar. Que os jovens dessa igreja, Senhor, tenham a proteção dos teus anjos. Que os jovens dessa igreja tenham em Jesus o seu melhor amigo. Nós te pedimos, Pai, que a escola sabatina venha nos enriquecer espiritualmente ainda mais. Por favor, em nome de Jesus Cristo. Amém.